Um simples copo de plástico como esse aqui, descartável, né? A gente nem se dá conta, né? Tem uma vida útil de poucos minutos. Mas o mais curioso, para produzir um copo desse, são necessários 3 litros de água. E aí a gente usa, simplesmente, e joga no lixo. A população mundial reutiliza menos de 10% dos 92 bilhões de minerais, metais e combustíveis usados nos processos produtivos. A estimativa é que até 2030, cerca de 4 trilhões e meio de dólares sejam desperdiçados em resíduos que poderiam ser reaproveitados. No Repórter Empreender de hoje, vamos conhecer as vantagens econômicas e ambientais da economia circular e como os empreendimentos podem se beneficiar deste modelo sustentável de produção. Economia circular, provavelmente vários de vocês associam esse termo com o reaproveitamento de resíduos, com a reciclagem de resíduos. Mas, na verdade, economia circular é muito mais. Economia circular é você projetar para que não haja resíduo, para que não haja poluição, para que a gente possa gerar um impacto positivo, para que a gente possa restaurar. Então, a ideia da economia circular é você projetar para a circularidade. Só que a gente vive numa economia linear, então a gente tem uma montanha de resíduos e a ação mais sentida num primeiro momento da economia circular foram os modelos de negócio tentando aproveitar o resíduo dessa montanha de resíduos que a gente tem aí pouco reutilizado. Então, quando a gente fala de economia circular, é você projetar para não gerar resíduo nem poluição, para a gente tentar manter os produtos circulando por muito mais tempo. Isso implica que a gente vai tentar recuperá-los, restaurá-los, revalorizá-los, remanufaturá-los, para que eles fiquem circulando por muito mais tempo, que a gente vai tentar compartilhar, intensificar o uso, para que a gente não tenha um produto só na mão de uma pessoa, que a gente possa, que esse produto possa ser usado por mais gente, compartilhado. E também a gente procura, se não deu jeito, aí no final da vida dele a gente tenta reaproveitar, reciclar, às vezes não na mesma cadeia, às vezes em outra cadeia, o que a gente fala em simbiose industrial, cascateando esse resíduo, aonde ele tiver maior valor, onde ele puder ser mais aproveitado com uma eficácia melhor. Essa tirania da economia linear, ela também é ruim para a economia, porque o resíduo, a gente tem muito valor ali no resíduo, e a gente está produzindo para gerar resíduo. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho o ciclo produtivo. A gente tem o início da vida de um produto, por exemplo. O início da vida é quando ele foi projetado, foi fabricado e foi vendido. Esse que a gente chama o início da vida, quando ele foi esse processo desde a sua criação, fabricação e venda para o mercado. Aí a gente tem o meio da vida. O que é o meio da vida? É esse produto no mercado, com o consumidor. Aí, boa parte da nossa economia de consumo renegava esse meio de vida. Eu quero fazer muito produto e vender muito produto, é o que a gente chamava da economia consumista, Então, vamos sempre vender produto, mais produto, produto de última geração, e esse início da vida fazendo produto e vendendo produto, fazendo produto e vendendo produto. E no meio da vida, como é que está esse produto com o consumidor? Ele precisa de reparo? Será que ele não precisa de uma revalorização? Hoje a gente muda, a evolução tecnológica é tão rápida, será que precisa mudar um processador para o outro, para ele ficar mais veloz? Como é que a gente trabalha esse produto enquanto ele está com o consumidor? E aí tem o que a gente chama o fim da vida. Não tem mais jeito, aquele item eu não consigo mais reaproveitar. Como é que eu faço para tirar valor desse fim de vida, desse resíduo, Então, hoje, a gente ainda se preocupa muito só com o início da vida. Pegar produto natural, produzir na onda, na moda, com ciclos curtos e entregar para o consumidor. E aí, quem cuida do resíduo? Quem cuida do fim da vida? Vai para o lixo? Então tem muito valor no meio da vida, a hora que eu penso em modelos de negócio, de vender o uso e não o produto,
né, poder trabalhar e revalorizar. Olha, eu vou pegar o teu celular, eu vou fazer uma reforma nele, em vez de você comprar outro modelo, vamos trocar o processador, vamos dar uma valorizada e você continua usando ele mais tempo, né? E aí, no fim da vida, eu posso reaproveitar esse produto, né? Num celular, tem uma mina aí. Tem ouro, tem uma série de metais, né? Metais que são cada vez mais raros, né? Ou semimetais, né? Galho, produtos muito caros e que a gente tem reservas restritas, né? Então eu posso minerar no teu celular, né? No fim da vida útil dele. Então a gente tem economia em todos esses ciclos. Se a gente abandona, né, a gente abandona o dinheiro que tem no meio da vida e no fim da vida e a gente causa danos, né, danos econômicos, danos ambientais e danos sociais também. A hora que eu descarto erroneamente um celular, eu causo um dano muito grande para a natureza, uma bateria ou qualquer resíduo sólido que eu descarte e que eu não reaproveite, né, que eu não reprocesse, eu estou gerando dano para a natureza. As vantagens da economia circular nos negócios são diversas. Desde a valorização da sua marca, que agrega o valor, que traz uma confiabilidade, que impacta diretamente no lucro da empresa. Mais de 50% dos brasileiros se importam muito e veem nas embalagens se a empresa tem responsabilidade ambiental, se o local que ela vai, o comércio, tem responsabilidade ambiental. Então, tem um crescimento global, uma tendência mundial das pessoas se preocuparem com o meio ambiente, se preocuparem com o local que ela está consumindo, se esse local ele é sustentável, se esse local faz parte da economia circular. Então, a valorização da marca, ela impacta diretamente no rendimento da empresa e a inovação e a tecnologia que você pode implementar é um outro benefício enorme que você reduz os custos de produção, você reduz a utilização da matéria-prima, os gastos da matéria-prima, fazendo a reutilização, vendendo esse resíduo para as indústrias, economizando, seja em energia, seja no reuso da água. Então, a vantagem econômica é muito grande e muito pouco divulgada. Então, as empresas ainda não veem uma vantagem econômica e já é comprovado assim, que até 2030 as empresas que não aderirem ao Pacto Global, à questão da economia circular, a logística reversa que está dentro da economia circular, tem grandes chances de não sobreviver, delas não acompanharem a evolução no mercado e ficarem para trás e realmente acabarem fechando. Dados da organização global Circle Economy mostram que o índice de circularidade da economia mundial tem diminuído ao longo dos anos. Em 2018, 9,1% da economia mundial era circular. Em 2020, o indicador caiu para 8,6%. E agora está estimado em 7,2% para 2023. Vamos resgatar essa discussão da redução da circularidade. Poxa, a gente cada vez mais ensina circularidade, fala sobre economia circular e o índice de circularidade vai caindo, né? Por quê? Porque é o tipo de mudança que a gente chama de uma mudança complexa, que ela envolve o sistema produtivo, ela envolve a sociedade, ela envolve todos os mecanismos de consumo e de financiamento, né? Então hoje a gente ainda tem um mercado de crédito de carbono que não é maduro como a gente gostaria. Então a gente tem uma série de restrições de regulamentação, né? Tem alguns países que são mais avançados, né? Por exemplo, a Holanda já tem quase 1/4 da sua economia circular, né? Mas a realidade no mundo é bem diferente, né? A regulamentação não é favorável para toda essa mudança que a gente discutiu quando falou da economia circular. Por
exemplo, no Brasil, em alguns setores, a gente bitributa o resíduo. Então, se eu vou fazer um modelo de negócio para trabalhar o resíduo sólido, ele fica é complicado, né? Quando eu vou mudar modelos de negócio de produto para produto e serviço, eu tenho também uma série de restrições de caráter tributário, né? Então, essa transição, ela não é fácil. E se ela não é fácil, e se a gente não pensa, não só na perspectiva da economia, mas também do sistema político de promover essa mudança, ela é difícil, porque os atores econômicos vão tentar se acomodar daquele que gera mais resultado. Então a gente precisa olhar para isso, né? Tanto no sistema de financiamento, que procure trabalhar, né, e investir em modelos de negócio mais que promovam aí menos emissão de carbono, né? Trabalhar os créditos de carbono, mas também ter uma regulamentação que deixe mais fácil a implementação desses modelos de negócio. Hoje a gente ainda tem muita dificuldade para implementar esses modelos de negócio. Além disso, né, a gente tem uma população que cresce e a gente ainda não conseguiu reverter o volume de consumo, né? A gente ainda na grande matriz, uma sociedade de consumo. Quanto mais a gente consome, mais recurso, e numa lógica linear, mais resíduo a gente gera. Como um novo modelo de negócio, de economia, a economia circular vai enfrentar muitos desafios, já vem enfrentando. No Brasil é um processo muito embrionário ainda. E um dos principais desafios é o investimento em tecnologia. A adoção de políticas públicas que fomentem a introdução de tecnologias que possam fazer essas matérias-primas serem reutilizadas. Hoje em dia o investimento nisso é muito baixo e o custo para as empresas ainda é considerado muito alto. Apesar do retorno ser muito bom, as empresas ainda veem esse custo como muito inacessível. No Brasil é um processo ainda muito embrionário que vem enfrentando muitas dificuldades. Outro desafio que a gente considera como um dos principais é a questão cultural, tanto do empresário quanto da sociedade. É uma mudança brusca de hábitos que a sociedade não está acostumada. E o próprio empresário não consegue ver vantagem econômica ainda nisso. Então, falta muita educação sobre o tema, falta chegar a informação, tanto à população quanto ao empresário, sobre os benefícios de implementar a economia circular. E em relação à cultura do empresário, isso vem mudando nas grandes empresas. Já vem trazendo esse modelo da Europa, de países mais desenvolvidos, as empresas vêm trazendo esse modelo de economia circular, mas nas micro e pequenas empresas isso ainda não acontece. Isso ainda é visto como algo só das grandes empresas, o que não é uma realidade. A pequena e média empresa ela pode implementar, sem o uso da tecnologia, a economia circular na gestão dos resíduos sólidos, na questão do reuso de água, na compra de fornecedores que já preconizem a questão ambiental. Então, o desafio é chegar a informação ao empresário que isso é possível, que é possível a implementação e os benefícios dessa implementação nas empresas. Imagina, se eu tenho uma economia linear que está ali organizada há mais de 200 anos, desde a Revolução Industrial, essa economia, ela está completamente azeitada, ela tem muita culpa dos engenheiros de produção nisso, né? Porque a gente ajudou a otimizar essas cadeias produtivas até a quarta casa decimal, né? Então, essas cadeias são resilientes, são organizadas. Na hora que eu vou montar um modelo de negócio circular, eu tenho que reverter a ordem, tenho que trabalhar os atores, não é fácil, né? Às vezes eu preciso convidar atores que não são daquela cadeia produtiva, são outros atores de outras cadeias produtivas para que eu me organize, né, um novo ecossistema que trabalhe de forma circular. Então, eu tenho uma série de dificuldades, que transpõem não só a questão da legislação e também do financiamento que a gente comentou, mas também de conhecimento. A gente sabe muito fazer máquina têxtil para fazer tecido, para fiar, para fazer o tecido. A gente sabe fazer
tecnologicamente, a gente sabe desfiar, transformar um tecido que eu não uso mais em fibra de novo para tecer de novo? A gente não tem a mesma qualidade de tecnologia lá no fim da vida que a gente tem no início da vida. No próximo bloco, vamos saber como é a aplicação da economia circular no mercado de roupas, calçados e acessórios. É a chamada moda upcycling. Repórter Empreender volta já já. Todos os anos, a indústria global da moda produz cerca de 53 milhões de toneladas de fibras têxteis. 70% acabam em aterros sanitários. Só no Brasil, 1 milhão de toneladas de roupas são produzidas, com 12% de desperdícios. Apesar de tanto descarte, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 75% das empresas de vestuário sofrem com a falta de matéria-prima para produzir. Neste cenário, a moda upcycling tem se tornado destaque nas passarelas e no mercado, com o reaproveitamento de materiais para a produção de novas roupas, calçados e acessórios. Oi, meu nome é Gui Amorim. Eu tenho 31 anos e eu sou estilista. Eu comecei estúdio traça na faculdade ainda. Eu garimpava algumas peças nos brechós e comecei a fazer outras peças a partir desses jeans e vender para as pessoas da minha sala. Isso foi crescendo e eu comecei a atender outras meninas na região e foi virando um negócio. A marca teve início há mais ou menos 10 anos, mas ainda não tinha um nome, né? Todo esse processo que eu contei da faculdade e tal, era um processo muito artesanal e que ainda não tinha nada reformulado, não tinha etiqueta, por exemplo, não tinha uma linguagem estética, uma imagem definida de marca. Então hoje a gente já tem uma imagem de marca mais definida, eu já faço lookbook, eu tenho website. Então, o crescimento ao longo desses anos foi nesse sentido mesmo de estruturar a marca. Ela ainda está sendo estruturada, mas a cada passo a gente vai se aproximando mais do que a gente deseja. Hoje a gente oferece vários produtos de moda feminina, né, no setor de jeanswear, então, que é o nosso cargo-chefe. Então a gente trabalha com upcycling, que é a reutilização de materiais e resíduos. E também trabalhamos com tecidos que são renováveis e que respeitam o meio ambiente. Bom, na verdade, eu comecei com moda upcycling, porque eu não tinha muitos recursos quando eu comecei a marca, então eu precisei buscar lugares que eu conseguia acessar para poder construir uma marca e desenvolver um produto a partir daquilo. Então, antes mesmo de eu pensar na sustentabilidade, existia uma necessidade e uma ausência de recursos para produzir essas ideias que eu tinha. Então, por isso que eu optei por fazer upcycling. No começo, antes de eu participar da Casa de Criadores, eu trabalhava, né? Eu trabalhava CLT numa loja de varejo, trabalhei em várias lojas de varejo. Então, com esse dinheiro, eu ia investindo na minha marca. E aí, quando eu decidi participar do evento da Casa de Criadores,
que é um evento de moda autoral aqui de São Paulo, eu montei um projeto e fui apresentando para várias tecelagens, vários parceiros, várias marcas que quisessem entrar naquela comigo e me patrocinar. E foi assim que eu consegui recursos para fazer meu primeiro desfile. O nosso diferencial é justamente ter esse cuidado com a produção, com quem está fazendo, ter esse contato mais próximo com os clientes, até porque é uma marca autoral, uma marca pequena. Então, as pessoas sabem de onde elas estão comprando e o que elas estão consumindo. As peças do estúdio de traço são de produção própria e elas são feitas uma a uma. No site a gente tem uma aba que é só sobre peças sob encomenda, então a gente não tem um número de estoque, a gente faz uma quantidade baseada no que a gente vende. Então todas as peças são feitas minuciosamente uma a uma. O maior desafio de empreender moda upcycling foi realmente alguns anos atrás, quando eu comecei, que era fazer o cliente entender que as peças não seriam iguais, né? Que eu ia fazer uma saia e eu não ia fazer outra saia igual aquela, com a mesma textura, a mesma lavagem e a mesma imagem, né? Então isso foi um grande desafio. Eu acredito que hoje, com a ideia de brechó mais latente entre as pessoas, de consumir esse produto único, as pessoas começaram a entender e gostar da ideia de consumir um produto exclusivo. Então, se eu for comparar de 6 anos atrás e hoje, é uma diferença muito grande. As pessoas elas querem ter exclusividade, né? E antigamente elas não queriam. Então isso mudou muito a forma como elas enxergam uma moda upcycling. Hoje eu conto com vários fornecedores de jeans e de outros materiais que eu acabo utilizando, que também são meus parceiros e que a gente tem uma troca muito interessante quando a gente fala de tecidos, de processos. Por exemplo, a Vicunha, a Nicolete, Denim, a Lunelli, são empresas que me fornecem materiais para produzir e que também estão ligadas com o mesmo intuito de sustentabilidade que a minha marca tem. Eu acho que o mercado de moda upcycling tem muito a crescer, embora exista um esvaziamento muito grande dessa estética por conta das grandes marcas e das grandes varejistas que não fazem esse processo e que não estão preocupadas com esse impacto e que estão fazendo uma roupa simplesmente com uma estética para vender. O upcycling é uma técnica de reutilização, né, para a gente reduzir o impacto da produção de lixo, né, que são para onde essas roupas iriam sem uso. Então, se a gente produz mais roupas apenas com uma imagem para ser vendida, a gente está produzindo mais lixo e não tirando lixo do planeta, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter mais consciência mesmo para esse mercado crescer e as pessoas conseguirem consumir conscientemente e também produzir outras coisas que elas queiram produzir, não só com moda, né? Eu não tenho um perfil de cliente definido. Eu tenho uma gama muito grande de clientes que são muito variáveis, assim. Eu tenho meninos que compram minha roupa,
tem meninas, eu tenho cantoras, eu tenho pessoas famosas, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, é bem misto, assim. Eu acredito que a minha roupa ela acaba atingindo as pessoas justamente com essa questão ambiental e sustentável, então ela acaba atingindo vários lugares, né? Então são vários tipos de consumidores que procuram a minha marca. Mas será que o mercado consumidor brasileiro está mais consciente sobre a sustentabilidade dos produtos? O consumidor ele tem se preocupado muito mais com as empresas que têm responsabilidade social e que praticam a economia circular. Tem se preocupado muito para onde vai o plástico, para onde vai os resíduos daquele local que ela frequenta, do bar, do restaurante, do hotel, se a água que é utilizada pela descarga é de reuso. E aí foi até agora uma matéria, uma pesquisa feita pela Associação Nacional das Indústrias, e que identificou que de 48% a 50% dos consumidores brasileiros dizem que pesquisam antes de consumir algum produto se ele tem responsabilidade social, se ele pratica algumas ações e que são englobadas nesse contexto maior da economia circular. Eu acho que está mudando muito e muito rápido nas gerações mais novas. As gerações, por exemplo, a minha geração ainda é muito apegada ao seu carro, tem muita dificuldade de compartilhar coisas, né? O que a gente não vê nas gerações mais novas. A gente já vê uma facilidade de compartilhar, menos apego ao item físico, né? Então, por quê? Porque os modelos de negócios circulares, em alguma medida, exigem que eu compartilhe, né? Então o item, a posse não é minha, a posse fica com a empresa, eu tenho esse item só para usar, depois eu devolvo, eu não quero ter a preocupação do item, né? Mas a gente ainda tem, nas gerações mais velhas, uma dificuldade, por exemplo, modelos de negócio amplamente difundidos, como de lavanderias e etc., que tem nos outros países, hoje ainda no Brasil a maioria tem sua máquina de lavar em casa, dedicada, e fica ali com aquele problema, aquela máquina que quebra, aquela máquina que depois eu não consigo mais vender, o que eu faço com aquilo? E a gente ainda tem dificuldade de ter esses modelos mais orientados a serviço, em que eu vou lá, levo minha roupa, lavo, esqueço que eu não preciso ter uma área de lavanderia, né? Então hoje as imobiliárias já perceberam um pouco esse mercado, então para o público jovem eu já tenho prédios, né, que os apartamentos são menores e que eu tenho áreas compartilhadas. Por quê? Porque esse público está mais disposto a aderir a esse modelo de economia circular. A divulgação é feita pelo Instagram, né? Basicamente pelo Instagram, onde a gente tem influencers, parceiros, a gente produz vídeos, tem o evento, desfile de moda, que a gente faz 2 vezes por ano, e esses são os meios de divulgação que tem mais surtido efeito pra gente. Sim, eu precisei me capacitar, eu sou formado em negócios da moda pela Universidade de Santa Cecília, e depois disso eu também fiz alguns outros cursos aqui em São Paulo, no Senac e no Senai, onde eu aprendi a parte mais criativa, desenho, modelagem, costura, e aí eu consegui desenvolver as minhas coleções, os meus projetos. Para trabalhar os conceitos de economia circular nos negócios hoje, eu acho que existe uma necessidade de capacitação, sim, né? Dos recursos próprios, e é claro que num primeiro momento, enquanto ainda não, eventualmente fazer uso, né, de especialistas para ajudar na velocidade de adoção. Mas a gente precisa ter muita formação. Aqui na USP, a gente inclusive criou uma disciplina na pró-reitoria, né, que é oferecida a todos os alunos da USP, em todos os campi,
que ensina um pouquinho de economia circular, né? Chama Fundamentos de Economia Circular. E a gente precisa introduzir isso, né? Nas universidades, nos cursos tecnológicos, a gente precisa começar a gerar profissionais que conheçam o que é economia circular, que saibam projetar para a economia circular. Um dos planos que eu tenho muito na minha cabeça é de fazer uma parceria com outras marcas que tenham a mesma preocupação que a marca, que estejam ligadas com os mesmos valores que a gente pratica. Quem sabe também ter uma loja física, um espaço onde a gente possa receber clientes, fazer um evento. Isso seria muito interessante. Então, são ideias que podem ser planos para o futuro. A minha dica para quem quer empreender no ramo de moda upcycling é entender o que você quer fazer, né? Primeiro, entender como você quer fazer e experimentar. Eu acho que, a princípio, a primeira ideia é você desenvolver o seu produto e entender o que ele vai ser para você depois colocar ele no mundo. Eu acho que a gente acaba fazendo tudo muito apressado hoje em dia, e eu acho que essa parte de descobrir o seu produto, descobrir o que você quer fazer, é muito interessante. E eu acho que as pessoas deviam fazer mais isso. Será que é possível aplicar a economia circular nos negócios no campo? Saiba em instantes. Repórter Empreender volta já já. Na economia circular, não basta reduzir o desperdício. É essencial aproveitar o que seria descartado na natureza como matéria-prima na linha de produção. Nesse sentido, o setor agropecuário desponta há séculos com a produção de alimentos a partir de recursos renováveis. Um exemplo disso é o uso de dejetos animais da pecuária como fonte de minerais para fertilizantes do solo. Outra modalidade de agricultura circular é a biomassa, a matéria orgânica gerada por plantas e animais para a produção de energia limpa. Expliquei um pouquinho a visão nossa, porque a gente é um departamento de engenharia de produção e a gente mexe muito, então eu talvez tenha falado muito dos ciclos que a gente chama de ciclos técnicos, né? Que são esses de remanufatura, reuso, compartilhamento, reciclagem. Mas a gente tem o que a gente chama em economia circular dos ciclos biológicos, que são muito ligados com a agricultura, né? Como é que eu regenero a terra, como é que eu reaproveito a terra e, além disso, modelos de negócio ligados com cadeias agropecuárias, por exemplo, para geração de energia. Então, a gente tem aqui um trabalho que a gente procura mapear, né, os principais resíduos sólidos a partir da pecuária, a partir da agricultura e também de resíduos sólidos urbanos para tentar fazer modelos de geração de energia elétrica a partir dessa biomassa de resíduo. Uma das soluções de agricultura circular é o uso de bioinsumos, organismos vivos, como bactérias, insetos e plantas, utilizados para melhorar a fertilidade do solo ou para o controle de pragas e doenças na lavoura. São uma ferramenta importante na agricultura regenerativa e na absorção de gases do efeito estufa, já que permitem a reciclagem de nutrientes da terra e transferem parte do carbono da atmosfera diretamente para o solo. O mercado mundial de insumos biológicos deve alcançar um faturamento de 18,5 bilhões de dólares até 2026, um crescimento de 74%. No mesmo período, o mercado de defensivos químicos deve crescer apenas 3,7%, segundo estimativas do setor. O Brasil é o maior mercado de bioinsumos do mundo, com um crescimento anual de 32%,
e movimentações em torno de 3,5 bilhões de reais. No país, já existem empresas que produzem e comercializam insumos biológicos devidamente registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. Na região de Planaltina, no Distrito Federal, a Fazenda Nova Aliança produz os próprios bioinsumos que são utilizados nas lavouras da propriedade rural. Eu sou Hélio Dalbello, engenheiro agrônomo, sou consultor e produtor rural e também presidente do GTEC ABC Feijão a nível de Brasil. Essa Fazenda Nova Aliança foi adquirida em 1980 e ela foi crescendo, sabe? Aí nós tivemos áreas arrendadas, além dessas próprias, e é um trabalho de muito tempo. Foi assim, devagarinho, conseguindo compras e mais outras compras, que hoje, não sei se teríamos essas condições de fazer essas compras que teríamos na época. Mais jovens, mais corajosos, às vezes até meio irresponsável, mas conseguimos fazer esse patrimônio e crescemos, eu e outros sócios, entendeu? Mas fomos juntos, hoje cada um tem seu pedacinho separado. Bioinsumos, já a palavra diz bio, que é vida, né? Insumos é o que você consome. Então, bioinsumos é uma série e eles são fundamentais e importantes e necessários dentro do nosso sistema de produção com sustentabilidade. Vamos pegar um bioinsumo, inoculante. Inoculante que é o mais comum de todos eles, que foi feito lá para trás, porque a soja consome muito nitrogênio e nós botamos 0 de nitrogênio para a produção. Quem é que faz esse meio de campo? É o bioinsumo, que é o inoculante. Aí vem os outros bioinsumos, que são bactérias. Aí tu entra num campo muito grande, que são bactérias. Por exemplo, a Embrapa lançou há pouco tempo o Bioma Fós. O que é? É um bioinsumo que ajuda na solubilização do fósforo que nós temos no solo. Agora, as bactérias que protegem a planta, por exemplo, Rhizoctonium, Fusarium, que são pragas, fungos do solo. Existe um bioinsumo para isso. Nós temos uma praga muito difícil, que é os nematóides. Nós temos bioinsumos que controlam os nematóides. Então, é uma situação grande, de um leque muito grande de bioinsumos. Então, são detalhes, enjoadinho esse trem. Não é assim, virar a chave. Mas são fundamentais e muito importantes e tem melhorado a nossa produtividade com custos menores e coisa nossa. Não precisamos comprar e importar isso aí. Nós temos um bioinsumo que eu esqueci de falar, que chama Bacillus thuringiensis, que antigamente o mercado chamava Dipel. Desde 70 e pouco que é um bioinsumo que a gente usava. Então, naquela vez, esse Dipel é um inseticida de controle de lagartas, no milho principalmente. Lá já me despertou. Mas os bioinsumos vieram, essas bactérias, esses tricodermas, com um custo muito alto. E com esse custo muito alto, houve uma restrição na utilização desses insumos. Aí começaram a surgir as on-farms, produção de bioinsumos a nível de propriedade. O bioinsumo nós estamos produzindo. Eu fiz parceria com outro produtor. Hoje nós temos uma on-farm com bioreator autoclavado, com controle de qualidade. Inclusive a Embrapa participa desse nosso projeto. Nós temos a produção para nós, a nossa produção minha e do meu sócio, e temos tido assim sucesso. Não é uma coisa fácil. Tu tem que ter um biólogo na produção, responsável, e não é assim, mesmo com todo esse controle que nós temos, algumas bateladas ainda saíram com alguma concentração a menos que a gente esperava. Mas uma coisa que é importante, 0 de contaminação. Então nós produzimos com 0 de contaminação, que isso me dá paz, isso que é importante. Então nós temos essa produção e eu digo assim, on-farm é bom? É, mas gente, tem que ter muito cuidado com o problema de contaminação.
A produção de bioinsumos é um segmento muito sério. Por quê? Para evitar aquilo que eu falei anteriormente, contaminação. Temos equipamentos hoje que praticamente é uma mini indústria, que é um bioreator autoclavado, fechado, com controle de pH, de oxigenação, de temperatura, de mais pressão dentro do bioreator e com uma bióloga acompanhando análise de cada meia e meia hora para ver se há aumento de um pH ou de uma oxigenação e para ver se aquele produto está sendo isento. A produção é difícil? Não é que seja difícil, tu tem que ter um ambiente preparado, uma sala para isso, e aonde você produz bactérias, não multiplicar fungos, que são diferentes, para evitar a contaminação. Dá para fazer? Dá. Mas é um investimento que não é pequeno, entendeu? Mas eu e meu sócio resolvemos fazer isso porque nós somos muito da parte de quanto mais biológico, menos problema. Então, praticamente, nós usamos muito pouco de químicos, mas, assim, com esse investimento que nós fizemos, para poder ter resultado bom. Nós estamos tendo isso. Para montar uma fábrica, um farm, a nossa fábrica, vou dizer a verdade, ó, falar um valor aí, em torno de 2 milhões que nós gastamos nessa fábrica. Porque nós não fizemos qualquer produto. A nossa fábrica é uma mini fábrica industrial. Por que é que nós decidimos fazer isso? Porque nós acreditamos muito nos biológicos, e os biológicos que estão no mercado estavam muito caros, a gente estava tendo momentos de indecisão de usar o biológico com o químico. Nós fizemos essa fábrica que é cara e o nosso payback de retorno disso aí deve dar em torno de 10, 12 anos o retorno desse investimento. Mas para nós, nos dá paz para nós usar esses biológicos de uma forma normal, sem exagerar, que eu exagero também. Por exemplo, um azospirino que eu produzi aí, um custo barato. Ah, eu vou dar, a dose é 2, vou botar 10. Errado, porque esses produtos produzem enzimas que podem prejudicar a planta, ou hormônios que prejudicam a produtividade. Então, a decisão de fazer isso é para nós termos a segurança de um produto bom, que nós temos controle de qualidade. Saiu o produto, nós temos controle de qualidade, feito certinho, com qualidade e com custo menor. Para obter o máximo de aproveitamento da produção agrícola com o uso de bioinsumos, a Fazenda Nova Aliança realiza a plantação de cobertura, importante recurso para formar a matéria orgânica que enriquece o solo. Nós não somos produtores de frango ou de suínos, que o resíduo disso aí é muito bom e traz um retorno excelente para a propriedade. Eu não tenho essa atividade, mas se tivesse seria bom. Nem gado eu tenho para ter esterco para jogar. Então o que nós fizemos é o seguinte, procuramos fazer plantas de cobertura. Porque assim, não adianta só o insumo, o bioinsumo, se não tiver uma complementação com plantas de cobertura. Entendeu? Só o bioinsumo não resolve. Então eu tenho que ter um sistema de produção. Por exemplo, eu colhi a soja. Se eu não for fazer safrinha de milho com braquiária dentro desse milho, para mim fazer raiz, para fazer vegetação, não me ajuda muito. O insumo não vai me resolver isso. Então, o bioinsumo é um casamento direto com as plantas de cobertura. Então, essa sobra das plantas de cobertura que me dão sistema radicular interessante para o solo, é fundamental, e a cobertura me dando a proteção desse solo e criando um ambiente para que os micro-organismos que estão ali no solo estejam num ambiente de sombra e água fresca. Resumindo, né? Dando ambiente para esses biológicos. Essas plantas de cobertura, o que a gente faz nas plantas de cobertura? O adubo que eu vou usar na soja em outubro, eu já faço aqui na planta de cobertura. Então, quando for fazer o plantio da soja, aquela planta de cobertura já vai, quando ela morre, em 15 dias já começa a devolução. Em 50 dias, 60 dias, devolve todo aquele adubo que eu coloquei para ela crescer. Ela comeu, cresceu, desenvolveu e me devolve lá na soja, ou no milho lá na frente, ou num sorgo.
Então, é o sistema. Então, o pessoal fala assim, adubação de sistema. O que é adubação de sistema? Eu adubo a cultura anterior, que é essa que você viu aí, essa safrinha, entendeu? Eu adubo essa safrinha e ela vai morrer, e ela vai se transformar numa palha, essa palha vai se transformar em humus, que a planta seguinte vai comer. Gente, conselho, multiplicar em on-farm é bom, barateia as coisas, mas tem que ter muito cuidado com o quê? Com as contaminações, entendeu? Contaminação da salmonela, da E. coli, que são bactérias que matam pessoas, que matam. Então, isso é difícil? Não. Tem que ser uma produção com controle. Gente, não é pegar um operador e mandar fazer a produção, não. Tem que ter um ambiente preparado, uma sala para isso. Eu fiz uma casa lá, um ambiente para fazer isso, a indústriazinha. E eu diria assim, hoje, no meu conceito, tem que ser bioreatores autoclavados, que não tem contaminação com o ar, não tem contato com o ar. E ter um laboratóriozinho de controle de qualidade. Não é difícil, mas assim, para mim, no meu entendimento, você teria que se associar com mais 2 ou 3 para multiplicar isso para vocês. Não é barato, assim, esse equipamento. Hoje, um equipamento desse deve estar em torno de 600, 700 mil. Mas você divide isso pelos anos para frente, mas tu tem certeza, segurança que você está botando produto de boa qualidade e não vai contaminar ou não vai causar problemas para o teu operador. Dá para fazer? Dá, mas tem que ter muito cuidado. Implementar soluções de economia circular requer estudo e planejamento em todas as fases da linha de produção e do ciclo de vida útil do produto. O mais importante é o que eu comentei no início, não pensa só no início da vida do produto. Tentem olhar de forma sistêmica, né? O seu negócio a partir de todas as fases do ciclo de vida. Onde eu posso capturar valor? Né? Onde eu estou perdendo, deixando escorrer pela minha mão, valor. Então essa é a primeira ideia, né? Tenta olhar o seu produto de forma sistêmica, não só como ele está hoje no seu modelo de negócio. Tenta prospectar, fluir, ver essas questões sistêmicas. Tenta entender que parceiros faltam para que você viabilize, porque muitas vezes, poxa, eu faço produto, eu queria vender ele, eu queria vender o serviço, mas eu não tenho know-how de serviços, eu preciso de um parceiro. Então, eventualmente, para você propagar o seu modelo de vender produto para vender produto e serviço, talvez você precise de um parceiro que se ligue nesse seu ecossistema. A gente aqui na USP procura promover alguns encontros, né, que são workshops setoriais, para tentar ver como os vários elos de uma cadeia podem gerar uma parceria para que aumente a circularidade. E isso é uma ideia que você hoje, olhando o seu negócio, pode falar, poxa, quais são os meus parceiros? Quais deles poderiam me ajudar a alavancar negócios que hoje eu ainda não me aventurei promovendo a circularidade? E sempre questione todo o resíduo, toda a matéria-prima virgem que você está colocando. Será que eu não podia usar outro item? Será que eu não podia usar um item reciclado? Será que eu não podia usar um item reprocessado? Né? Então, repense o seu negócio. Olhe, né, tente olhar, né, o que a gente falou um pouquinho, né, dos ciclos técnicos, dos ciclos biológicos, como é que esses ciclos podiam ser implementados no meu negócio e eu poderia ganhar mais com isso, né? O mercado da economia circular ele é muito amplo. Você pode empreender de diversas formas. A principal que tem ganhado destaque nos noticiários, nas mídias, é a questão das startups. Tem muitas startups nesse meio que estão fazendo muito sucesso. Por exemplo, na questão do microplástico, na transformação para maquiagem muitas startups muitas pessoas estão investindo em startup e estão ganhando muito dinheiro, estão crescendo muito, estão trabalhando para as grandes empresas, para as grandes indústrias. Então, um ramo
que está sendo muito expandido ultimamente na economia circular é a criação das startups. E não só isso, a ponta da reciclagem tem sido muito acelerada com a venda dos materiais recicláveis para as indústrias de reciclagem, com a vinda de indústrias de reciclagem para o Rio de Janeiro, que era algo que também não estava acontecendo. Muitos empresários, pessoas da indústria carioca, elas têm que buscar esses resíduos em outros estados, porque a taxa de reciclagem no estado do Rio é menos de 2% de todo o resíduo produzido. Então, é um mercado que está crescendo muito e tem diversas possibilidades de você investir nele. Reduzir, reciclar, reutilizar e repensar também são estratégias fundamentais para a economia circular, tão necessária com a escassez de recursos e com o acúmulo de resíduos no planeta, não é? É bom para o consumidor, bom para o meio ambiente e bom para os negócios também. É com esse recado que a gente termina o Repórter Empreender de hoje. Eu volto na próxima semana. Forte abraço e até mais!